Olá, queridos amigos, estamos de volta, eu e o nosso querido Dr. Aguinaldo, para darmos continuidade ao Luz do Evangelho, ao livro Religião dos Espíritos, ditado por Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Hoje nós discutiremos mais duas questões, falando das condições para nosso entendimento daquilo que se entende como religião, né? Que Emmanuel vai falar para nós em outras obras dele, que é o laço que une as criaturas a Deus. Nós vamos analisar duas questões hoje muito interessantes. A primeira delas tem a ver com o progresso dos espíritos, né? E Kardec vai perguntar para os espíritos se nós progredimos naturalmente, por força própria, ou as coisas acontecem, vamos dizer assim, por vontade divina. De onde é que nós tiramos a força? E a segunda tem a ver com as nossas possibilidades de cairmos em tentação através daquelas situações em que nós somos inseridos no contexto da vida, que nos chama a determinadas quedas no vício ou nas paixões. Então são dois temas muito atuantes, muito atuais e necessários para o nosso entendimento, e a gente passa a palavra já então de imediato para o nosso querido Dr. Aguinaldo. Essa primeira questão, que é a 114, onde o Kardec vai questionar se nós já somos por natureza bons ou maus, e o benfeitor vai dizer para ele que não, nós nos construímos espiritualmente. E se nós quisermos nos transformar de espíritos imperfeitos em espíritos puros ou superiores, fazendo uma escala hierárquica, nós temos que nos trabalhar. E a gente tem que, já de imediato, juntar uma outra pergunta, que é a 115, quando Kardec pergunta, mas algumas pessoas já não foram criadas boas e outras más? Então, o benfeitor vai responder a Kardec que não. Nós fomos criados simples e ignorantes. Simples na nossa condição moral, ignorantes na nossa condição intelectiva. E que do átomo ao arcanjo tudo está ligado. E cada um vai fazer esse périplo, essa caminhada evolutiva. Ela é inexorável, ela é inalienável, ela é individualizada. Cada um vai fazer a sua caminhada. E o Emmanuel, analisando essa primeira pergunta, ele vai dizer o seguinte, que nós temos todas as condições possíveis e imagináveis para nós nos construirmos. Deus nos deu a reencarnação, nos deu a família, nos deu a inteligência, nos deu o livro, nos deu o mestre, nos deu, muitas das vezes, até o sofrimento, a dor, para nos chamar a atenção, porque às vezes a pessoa vai vivendo e não se dá conta, às vezes precisa dar um choquezinho para acordá-la, né? Deu para nós tantas informações que a gente precisa estar analisando qual que é o verdadeiro sentido da vida, o que nós estamos fazendo aqui. E no final ele vai dizer que muitas das vezes vamos chegar à morte. E essa morte seria física e nós vamos voltar ao plano espiritual para fazer um balanço. Agora, se nós não progredimos ou não, isso é conosco, vai depender de cada um. Nós não podemos, em absoluto, transferir responsabilidade para os outros. Nós vamos nos construir. E às vezes a pessoa sempre coloca, mas eu sou assim por conta do fulano, cicrano ou beltrano. Olha, não tem sentido, porque Jesus foi muito claro. A semeadura é livre, a colheita é certa. A cada um será dado de acordo com as suas obras. A grande problemática, penso eu, é que as pessoas não entenderam isso ainda. Eu até me incluo no meio dessa turminha que não entendeu o verdadeiro sentido da vida. Porque às vezes a gente está tão preso ainda a tantas materialidades, a tantas circunstâncias supérfluas e deixamos de valorizar o que é mais importante, que é dedicar a nossa transformação espiritual, acabando com as sombras do nosso inconsciente, transformando em virtudes para um dia nós estarmos amando verdadeiramente de posse desse reino de Deus que Jesus veio falar para nós. Qualquer privilégio que uma pessoa possa ter
em detrimento de outra ou de outras, seria uma injustiça ou uma maldade presente em Deus e na sua lei. Então nós precisamos ter como ponto de referência a perfeição divina. Ora, a perfeição divina nos leva ao entendimento de que todos os espíritos, né, são criados iguais para chegar também num ponto em comum, que é a perfeição. O doutor já foi bem claro, fomos criados simples e ignorantes e um dia vamos atingir a perfeição. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, que é onde estão todas as leis morais necessárias para o nosso entendimento, a fim de que a gente alcance a plenitude dos nossos espíritos e, consequentemente, a felicidade, né? Na terceira parte tem um capítulo intitulado Lei de Progresso. E Kardec vai fazer um questionamento muito interessante entre as perguntas que compõem o capítulo. De onde tira o homem a força para o progresso? O ser humano, de onde ele tira a força? E os benfeitores vão sintetizar dizendo que nós tiramos a força para o progresso de dentro de nós mesmos, ou seja, é um atributo natural do espírito, a busca pelo progresso, mas também é natural no espírito o poder de escolha, o direito de escolha, que nós chamamos de livre-arbítrio. E ainda os benfeitores acrescentam que é por isso que alguns progridem mais rapidamente do que outros, porque impõem a si, impõem em torno da sua própria vida determinados ritmos. Então, quando nós observamos pessoas que estão em condições diferentes das nossas, seja para melhor, seja para pior, isso tudo é fruto do livre-arbítrio da pessoa. Então, o nosso próprio poder de escolha, o nosso livre-arbítrio, é que vai determinar qual é a velocidade que a gente quer para o progresso, qual é o objetivo que a gente vai determinar para ser alcançado, porque nós temos muitos objetivos, né, nessa vida. Eu preciso corrigir urgentemente determinado defeito, depois eu penso nos outros, porque esse é mais impactante na vida alheia. Então, cada um de nós precisa desenvolver o discernimento para ver onde quer chegar. Lembrando que hoje é o melhor instante para fazer o que precisa ser feito para chegar no objetivo. Porque, como explica a doutrina espírita, e repetindo, para ficarmos equilibrados diante da lei que é de amor e é justa para todo mundo, nós precisamos fazer por onde, porque quanto antes nós fizermos estabelecer, fazer acontecer o nosso progresso, o quanto antes a gente vai se tornar mais feliz, vai se tornar mais livre e isso vai dando cada vez mais impulso para o nosso crescimento. Então é um atributo absolutamente natural, está presente em nós, e a gente não pode assumir aquele compromisso, mas isso eu não vou conseguir nessa vida, isso é só para pessoas como fulano, como cicrano. Não, todos nós somos iguais diante de Deus, né? Outro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, Lei de Igualdade. Todos nós estamos sujeitos às mesmas leis e em busca do mesmo objetivo. Então nós precisamos também corrigir o desculpismo, o fatalismo individual, ou ainda a síndrome do coitadinho, que muitas vezes a gente se deixa levar, né? Nós temos a força necessária para o nosso progresso, não podemos tirar o foco disso. Falando em foco, para nós adquirirmos a competência, nós temos que seguir uma caminhada. O primeiro passo é nós termos a convergência mental. O que eu espero? Ou seja, qual que é a minha escolha? Eu quero investir em mim ou quero viver assim, a Deus dará? Seja o que Ele quiser, que é uma resposta muito esdrúxula, mas é que geralmente a gente ouve falar. Olha, o que Deus quiser. Deus quer que a gente cresça, progrida, melhore, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então nós temos que estar com essa convergência. Eu quero me melhorar. Eu agora decidi, é isso mesmo que eu quero fazer. Mas, depois dessa convergência mental, tem um outro elemento que é a vontade, que o Navarro já fez referência. Vontade de mudar. Vontade de crescer, de progredir espiritualmente. O terceiro elemento é a ação. Porque não adianta ter convergência, ter vontade, mas não age. A pessoa fica só vamos dizer assim, no desejo. Eu quero, isso, mas eu vou fazer. E vai jogando para frente, mas não age. Então não vai mudar, vai ficar na mesmice. E quando a pessoa age, que tem a ação, que dinamiza o nosso progresso,
Então nós vamos procurar por onde. E aí vem a instrução, que é muito importante para a gente conseguir aliar esta convergência, esta vontade, esta ação ao entendimento. Porque se nós não buscarmos o conhecimento, também nós vamos repetir as mesmas fases que nós repetimos até então e o progresso vai ficar praticamente zerado. E usando esses elementos, nós vamos entrar na competência. A competência é naquilo que nós nos propomos. Cada reencarnação tem um objetivo. Nós não temos um objetivo assim holístico de fazer tudo uma vez só. Pelo contrário, cada existência nós estamos focando um elemento. Eu sou muito egoísta, então na próxima encarnação eu quero ser altruísta, pensar no próximo, vou deixar de ser egoísta. Logicamente que vai ter todo um estudo no plano espiritual para verificar o que seria melhor para mim, para eu deixar de ser egoísta e ser altruísta. Então, vou elaborar um programa junto com a ajuda dos amigos espirituais e eu venho para cá e vou trabalhar o meu egoísmo. Sem dúvida nenhuma que vai ter todo um contexto para que eu consiga objetivar o meu intento. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que eu sucumba, que eu não leve a efeito e perca mais uma existência. Mas vamos imaginar que eu consegui vencer o egoísmo. Mas na próxima, eu ainda continuo muito orgulhoso. Então, eu vou fazer uma programação para ser menos orgulhoso. É outro programa totalmente diferente de vencer o egoísmo. Outro programa, eu sou muito impaciente, mas eu tenho uma impaciência incrível, que me incomoda. Eu tenho que ser mais paciente. Então, eu vou fazer um novo programa para ser mais paciente. E assim, de existência em existência, eu vou vencendo as minhas sombras. Agora, para isso, nós temos que estar focado. De outra forma, vamos perder mais uma oportunidade, não é não? É verdade, é sempre nesse sentido que a gente precisa raciocinar, porque é muito comum a gente ouvir, e às vezes até mesmo a gente já tenha falado isso, mas fulano tem sorte, comigo dá tudo errado, fulano dá tudo certo. Nós precisamos compreender que cada um de nós, em sendo uma individualidade, temos as nossas provas e as nossas expiações, que são particulares. O doutor, de uma forma muito categórica, nos falou sobre as características de cada reencarnação para nós. Então, quando nós vamos reencarnar, se estabelece aquilo que se chama campo de luta, onde vai aparecer as circunstâncias adequadas, desafiando o nosso espírito a fazer a escolha certa. Então, nós é que precisamos aprender a fazer escolhas em cima daquilo que acontece com a gente. Se acontece ou não acontece com os outros, é problema de cada um. Nós somos toda uma individualidade e tudo aquilo que nos envolve, e não poderia ser diferente, porque se acontecesse alguma coisa diferente daquilo que a gente não tem necessidade, ou mesmo a gente não tem a precisão, Deus não estaria no comando. Como Ele está no comando, a ponto, segundo Jesus, de saber quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, a ponto de saber de cada folha que cai de cada árvore, nós precisamos internalizar essa ideia de que Deus está sob controle e mais, que nós temos espíritos que nos protegem, espíritos que nos orientam, o famoso anjo da guarda, ou espírito protetor, ou guia espiritual, não importa o nome. Todos nós temos uma entidade espiritual, representando a bondade divina, que nos sopra para que nós possamos tomar a decisão certa. Então ele vai falar para nós termos paciência, aguenta um pouco mais, persevera, dedica um pouco mais de estudo, aguenta firme, mas às vezes, ou quase sempre, a gente cede para o outro lado, né? E nós precisamos pensar nisso. Nós temos a força para o progresso, mas temos também o poder de decisão. E aí nos remete a... Desculpa. Nos remete à pergunta 469, que é outra pergunta que está em análise por Emmanuel, onde o Kardec questiona como é que nós podemos fazer para nos livrarmos da influência dos espíritos inferiores. Vamos voltar um pouquinho na 459, quando Kardec pergunta se os espíritos interferem na nossa mente e nas nossas ações. E o benfeitor vai dizer para Kardec que muito mais do que nós imaginamos, e de ordinário são eles que nos comandam.
Se somos comandados pelos espíritos, vai depender do nosso campo vibratório. Com quem nós vamos nos afinizar? Ou com os espíritos bons, ou com os espíritos inferiores. E aí a resposta do benfeitor a Kardec, como é que a gente faz para livrar dessas influências, é impedir que eles interfiram na nossa mente, trazendo as más paixões, trazendo as más condutas, péssimos comportamentos e fazendo com que a gente escolha as entidades que nós queremos que venham nos influenciar. Porque o Cristo já deixou um recadinho na oração dominical. Senhor, me faça protegido contra o mal, né? Que eu seja impedido dessa influência. Porque a gente sabe que, de repente, nós podemos ser influenciados. E Jesus também fez uma outra complementação. Vigiai e orai, para não cair em tentação. Não é para não seres tentados. Jesus disse para não cair, porque tentação existe, por N maneiras. Agora, se nós vamos cair na tentação, depende de nós. E essa vigília que Jesus fez referência é o nosso pensamento. O que eu estou pensando? O que eu estou falando? O que eu estou fazendo? Se são coisas boas, logicamente eu estou me elevando vibratoriamente. E ainda orando, pedindo ajuda do anjo da guarda, conforme o Navarro referendou. Quer dizer, então eu estou amparado pela minha escolha, boa, pela minha vigília e pela oração. Com isso eu vou atrair entidades boas. Agora, se eu estou com o pensamento complicado, com a fala só voltada para a maledicência e comportamentos contrários à proposta divina, e ainda não me lembro de orar para entrar numa sintonia boa para que a espiritualidade possa me ajudar, olha, prato cheio para as trevas. E aí vamos cair na tentação. E isso é muito complicado. Então, ao invés de ter medo do obsessor, nós precisamos ter cuidado conosco mesmo. Nós todos sabemos que o Senhor Jesus é o guia e modelo da humanidade em marcha. Sabemos também que ele é um espírito puro, perfeito, o que significa dizer que não há nele nenhuma mácula moral. Então, quando nós analisamos no Evangelho as tentações a que o Senhor Jesus foi exposto, é tão somente no campo do ensino, como o doutor deixou claro aqui para nós, todos nós seremos tentados. Pois é, dessas 3 passagens das tentações do Evangelho é que ficam os ensinos de que nós estamos expostos aqui na Terra a cairmos em tentação. Por quê? Porque todos nós que estamos progredindo, enquanto nós não eliminarmos todo o mal, não erradicarmos todo o mal que há em nós, nós estaremos sujeitos às tentações. E a vida nos traz determinadas provações nesse sentido, nos expondo a essa ou aquela condição para ver qual é o tipo de escolha. Se nós temos, como dissemos há pouco, um espírito bom soprando de um lado, quem de nós não conhece aquela figurinha que aparece em filmes, em propagandas, em desenhos animados? Do outro lado tem o capetinha, representando, evidentemente, os espíritos inferiores, aqueles espíritos que querem o nosso mal, aqueles espíritos que, por sofrerem, querem que a gente sofra também, como eles não se deram bem aqui na Terra e estão sofrendo as consequências, querem que outros sofram também, mais ou menos como a gente escuta de algumas pessoas aqui na Terra, se não é para mim, não é para ninguém, se eu não conseguir, ninguém vai conseguir. Então existem espíritos que vão, através do nosso pensamento, das nossas tendências, inclinações, que eles facilmente descobrem por conhecerem os nossos pensamentos, né? Eles vão nos tentar. Mas nós é que precisamos fazer uma filtragem através desse processo que o doutor deixou para nós, que é o vigiar, né, e entrar em oração. Mas é preciso, além de vigiar, nós passarmos em revista a nossa própria personalidade, o nosso próprio comportamento, perguntando para nós outros, sem ter medo da verdade, né? Quais são as minhas inclinações infelizes, né? Quais são as minhas tendências que eu gostaria, às vezes, de sentir prazer de novo, né? Mesmo que seja ilegal. Quais são as nossas inclinações, que é aquilo que a gente tem trazido das outras existências e estamos tentando corrigir. Quando nós identificamos determinadas características negativas, nós conseguimos mais facilmente estabelecer um
campo de luta, vamos dizer assim, uma condição para enfrentamento daquelas viciações. Mas nenhuma viciação vai ser vencida se não for pelo exercício da abnegação, de abrirmos mão. E abrir mão sempre vem com mais facilidade quando a gente compreende do que se trata. Então nós estamos aqui nessa vida experimentando determinadas provas que nós pedimos em função de erros que nós já cometemos e por isso, também como disse o doutor Aguinaldo, no Pai Nosso, o Senhor nos ensina e está na resposta dos Espíritos na questão 469. Não me deixe cair em tentação, que nós peçamos força, né, para não cairmos em tentação, porque ela vem correspondendo sempre às nossas forças. Não existe tentação que a gente não consiga enfrentar, senão haveria aí injustiça por parte de Deus. E aí vem uma pergunta do Livro dos Espíritos, quando o Kardec, nesse mesmo tema sobre a influência oculta dos espíritos em nossas vidas, Kardec pergunta se um espírito já vem com a missão de nos tentar, de nos fazer o mal. Aí o benfeitor vai dizer a Kardec que não. Deus jamais daria uma missão para um espírito vir nos tentar. Mas acrescenta, mas Deus permite que uma determinada criatura possa nos influenciar? Lógico que permite. Exatamente para, nesse livre-arbítrio do influenciador e de quem está sendo influenciado, ter uma resposta, ter um aprendizado. Se nós estamos vigis, atentos, aquela criatura vai jogar na nossa tela mental. Olha, briga com fulano. Você acha? Eu quero amar o fulano, quero ajudá-lo, não brigar com ele. Roube vamos dizer assim, esse objeto, porque afinal de contas está aí dando sopa. Não, eu não vou jamais me locupletar às expensas da desgraça alheia, eu vou tirar o objeto que não é meu. Quer dizer, isto é uma vigília. Nós estamos sendo influenciados, mas aí vem a vigília. Mas eu posso, de repente, cair na tentação. Nossa, eu vou brigar porque eu não vou levar desaforo para casa. Ou eu vou tirar a partida, lógico, está sobrando para ele, eu posso pegar para mim. Quer dizer, e aí vem a grande complicação dessa queda moral, que a gente às vezes se permite por influência dos espíritos. Influência nós temos todos os dias. Segundo André Luiz, nós somos influenciados todos os dias pelas trevas. Para fazer alguma coisa que é completamente díspara da proposta crística e divina. Agora, se você vai abrir mão do seu comportamento ilibado, escorreito, perfeito, para aderir a uma proposta de um espírito infeliz que se locupleta as expensas da sua desgraça, é uma escolha da gente, é o livre-arbítrio. Por isso é que a gente tem que estar profilaticamente agindo no sentido de que isso não aconteça. É a vigília, é essa total análise das nossas imperfeições e procurar combatê-las tenazmente, que é a definição de verdadeiro espírita dada por Kardec. O verdadeiro espírita é aquele que combate tenazmente as más tendências, tem todo um esforço para combater as más tendências, sofrendo uma transformação moral. Quando a gente atinge um patamar que está além da vibração das trevas, nós não ficamos mais preocupados com as trevas, porque elas já não nos atingem mais. Por isso que nós temos que nos elevar vibratoriamente, saindo do patamar dos espíritos inferiores. E esse progresso, dessa evolução espiritual, dessa evolução vibratória, se faz através do trabalho no bem e a oração constante. Convém nós sintetizarmos, meus amigos, já que estamos aproximando-nos do fim da nossa análise de hoje, os benfeitores espirituais vão dizer que para nós nos eximirmos da influência dos espíritos, ainda pegando um gancho no que o doutor Aguinaldo falou, são duas orientações que a gente precisa impor aos nossos espíritos. Primeiro, praticar o bem sempre. Não perder uma única oportunidade de praticar o bem. Onde estivermos, com quem estivermos e do jeito que estivermos. Porque isso vai chamar a atenção dos bons espíritos e vai nos afastar dos maus. Praticar o bem.
Os maus espíritos não gostam de praticar o bem, então eles se afastam de quem pratica. Segundo, confiar em Deus. E nós perguntaríamos, o que é confiar em Deus? Confiar em Deus é não reclamar de nada, porque tudo aquilo que acontece, acontece em função da vontade e das leis dele. Quando nós reclamamos, nós estamos dizendo que nós não confiamos em Deus. E isso altera as nossas vibrações e nos expõe aos espíritos inferiores. Ora, cada situação na qual nós estamos envolvidos, então, chamando a atenção para as nossas tentações, são testes para fortalecimento do nosso espírito. E a gente precisa, portanto, fortalecer, antes de tudo, o discernimento e a escolha certa. Pensemos nisso. Nós agradecemos a presença de todos e fica aqui o convite junto conosco e fica aqui o convite para estarmos juntos novamente a semana que vem. Muita paz a todos.